Lucas capítulo 15, a partir do versículo 14, Lucas 14, a partir do versículo 15. Vamos lá. Versículo 15 diz assim: ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Versículo 15 fala isso. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo aos convidados, dizer aos convidados: vinde, já está tudo preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se, ou a desculpar-se. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso vê-lo. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. No versículo 20 diz assim: outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, bairros da cidade e traze aqui os aleijados, os mancos e os cegos. Versículo 22. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Ainda há lugar. Versículo 23 diz assim, ó: E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos, atalhos e força-os a entrar, para que minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. A gente lê essa parábola, e essa parábola contém algumas informações que ela pode ser aplicada individualmente a uma pessoa no período que nós estamos vivendo hoje, mas ela também tem um cunho profético. E eu quero explanar esses dois cunhos, essas duas visões. Você começa a parábola, Jesus dizendo, para um pessoal, para os seus discípulos e para algumas pessoas que estão à frente dele. E se você ver no versículo adiante, ele tem feito algumas curas no capítulo 14, e depois você também vê ele começando a trabalhar com parábolas. Ele trabalhando com parábolas para trazer entendimento para alguns, E ele começa a trazer parábolas para que os discípulos entendam bastante coisa e para deixar também de fora alguns que tinham rejeitado, porque muitas pessoas já tinham rejeitado. Jesus está sofrendo um processo de rejeição em Israel, porque ele veio para o que era seu e os seus os rejeitou, Ele foi rejeitado pelo que eram os seus, E nessa rejeição, os discípulos eles estavam sendo mantidos, tendo informação através das parábolas. Então vamos lá, para a dinâmica aqui, na aplicação da parábola. Ele começa a falar da parábola que bem-aventurado, a parábola começa dizendo: bem-aventurado aquele que comer pão, versículo 15, no reino de Deus. A gente subentende que comer pão no reino de Deus é quando a igreja, porventura, seria arrebatada, levada aos altos céus, uma grande ceia, e todos lá iam comer pão no reino de Deus. Também dá para entender dessa maneira. Mas também dá para entender que reino de Deus não é só céu. Reino de Deus é tudo que pertence a Deus, é todas as dimensões, as propriedades de Deus. Então, o reino de Deus é céu e terra. Por isso que na oração do Pai Nosso ele fala: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Porque ele está tratando ali dos dois lugares que são propriedade de Deus, reino de Deus. Então ele fala de comer pão no reino de Deus.
comer pão no reino de Deus é sentar à mesa, é fazer parte, é ter comunhão, é estar fazendo parte do projeto. Então, Jesus, ele tinha uma proposta de um povo fazer parte do projeto da implantação do reino de Deus novamente, porque a palavra de Deus diz que Jesus é o último Adão. Por que a Bíblia chama Jesus de último Adão? Porque o primeiro Adão era aquele que tinha sido colocado lá no paraíso para supostamente, depois de um tempo, primeiro para governar o jardim e depois ser expandido o governo dele por toda a terra. Mas Adão pecou, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto, e perdeu a primazia, perdeu aquilo que Deus tinha dado para ele. Houve a morte espiritual e depois toda a descendência de Adão nasceu morto espiritualmente. Agora, com a vinda de Jesus, o segundo Adão, ele veio retomar aquilo que Adão tinha perdido e veio reimplantar o reino de Deus, tomar posse daquilo que era dele. E ele queria fazer isso através de Israel, Ele veio fazer isso através dos judeus. Mas ele começou a pregar e os judeus começou a rejeição. Você vê que nesse período, depois que ele se manifesta e começa a fazer milagres, os governantes e os sacerdotes que eram para o apoiar, porque Jesus ele era da descendência de Davi. Se você pegar a genealogia de Mateus, você vê que Jesus era descendente de Davi. A genealogia de Mateus ela é dada através da vida de José, porque Mateus ele prega para os judeus. Então ele pega a genealogia de José, porque José era o homem, o chefe da casa, e o judeu considera a genealogia do homem. E também no livro, no Evangelho, conforme escreveu Lucas, também tem a genealogia, mas só que não conta a genealogia de José, faz a genealogia de Maria, porque Lucas foi escrito para os gregos, e os gregos não eram como o judeu, pedia confirmação de profecia, eles pediam confirmação de sabedoria, eles queriam inteligência, eles queriam algo lógico. E se a genealogia fosse de José, eles falariam, mas José não era pai biológico de Jesus, porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. Por que 100% Deus? 100% Deus porque ele tinha sido concebido dentro do útero de Maria, o óvulo que tinha sido concebido não por um relacionamento sexual, mas pelo Espírito Santo. Mas usou o óvulo de Maria para que Jesus também tivesse DNA humano. Então ele era 100% Deus e 100% homem. Então, para ser considerado pelos gregos, eles pediam a genealogia de Maria, porque Maria tinha também que ser descendente de Davi. Então, Jesus, na sua genealogia, da parte de José, que não era o pai biológico, mas o que o criou, mas era o que os judeus pediam confirmação, José, era descendente de Davi. Como Maria também era descendente de Davi. Supostamente, se tivesse vivendo ainda um reinado, Israel tivesse rei, Jesus podia pedir o reinado de Israel, porque ele era descendente do trono. E por isso que ele vem tomar novamente aquilo que era dele, o trono que era dele, mas não para esse suposto momento. Primeiro ele ia utilizar Israel como nação para implantar em todo o mundo essa visão do reino de Deus. Só que os seus o rejeitaram. Ele veio para que eram seus, mas os seus o rejeitaram. João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para que eram seus e os seus o rejeitaram. E sendo assim, com essa rejeição, nós podemos ver aqui, quer ver? Versículo 16. Porém ele disse, ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Tipo assim, para comer o pão do reino de Deus, para restabelecer a comunhão, voltar a existir novamente, para ser restabelecida a comunhão com o rei. Quem era o rei? Jesus. E fez uma festa, convidou a muitos. Versículo 17. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, está tudo preparado. O servo aqui é a pessoa do Espírito Santo convencendo o povo.
E Jesus começou a implantar o reino de Deus, a convocar em Israel, lá no meio dos judeus. E todos começaram a excusar-se, quer dizer, a dar desculpa, se colocar à parte. E disse: o primeiro, comprei um campo e preciso ver. Ele estava preso a posses, aquilo que ele tinha, suas riquezas. E não se importou com o projeto de Jesus, né? A gente pode utilizar essa passagem para falar de pessoas, né? Aqui você vê, ele tinha campos, um tinha posses, comprou um campo, o outro, né, comprou juntas de bois, né, se trata de trabalho, e o outro tinha acabado de casar-se, família. Você pode aplicar essa palavra a uma pessoa comum, como hoje em dia, de dentro da igreja, a gente pode aplicar a pessoas comuns. Você pode ter posses, você pode ter trabalho, você pode estar se empenhando para cuidar da tua família, mas o reino de Deus vem em primeiro lugar. Se você não se empenhar para o reino de Deus, todas essas coisas aqui são supérfluas, né? Porque supérfluo, você fala assim, supérfluo em relação ao reino de Deus, sim. Porque o principal é o reino de Deus, em segundo plano, essas outras coisas, né? Vou colocar uma palavra melhor do que supérflua. Segundo plano, né? Segundo plano, fica melhor assim para nós entendermos. Supérflua dá a entender que pode ser jogado fora e não pode ser jogado fora. Mas são coisas para segundo plano, porque o reino de Deus é o primeiro plano. O que é o reino de Deus? É a vontade de Jesus. Mas cuidar da minha família, cuidar do meu trabalho, cuidar das minhas coisas não é vontade de Jesus? Também é, quando você está aplicando a vontade dele na sua vida. E a vontade dele naquela vida, na vida daqueles discípulos naquele momento era espalhar a mensagem em outros lugares. E eles não queriam geograficamente sair. Hoje em dia pode ter outras maneiras de você fazer a obra de Deus até implantado em um lugar. Não precisar se espalhar em muitos lugares. Mas naquela época, eles tinham que sair. E eles estavam presos nos seus afazeres. Deixa eu te falar uma coisa. Tem hora também que a gente acaba se prendendo muito nos nossos afazeres, né? E acabamos deixando a comunhão com Deus para segundo plano. Por que a comunhão com Deus é muito importante? Porque sem a comunhão com Deus, você não sabe como você vai executar a obra de Deus e a vontade dele de implantação do reino de Deus na sua vida e na vida das outras pessoas. Você não vai saber qual é a tua vocação. Você não vai saber para que você foi chamado e como você deve agir. Então, em primeiro lugar, a sua comunhão com Deus. Mantenha o seu trabalho, mantenha os seus projetos de adquirir bens, né? Trabalhe para você sempre ter comunhão com a sua família, mas nunca esqueça que em primeiro lugar é a sua comunhão com Deus, porque senão nada disso vai adiantar, meu irmão. Um dia tudo isso vai acabar, um dia não vai ter mais posses, um dia não vai ter mais trabalho, um dia, por incrível que pareça, meu irmão, vai ser só nós e Deus, a nossa família não vai ter mais mãe, não vai ter mais pai. Um dia a gente vai estar diante de Deus, só eu e Ele, só você e Ele, para nós termos ali o nosso direcionamento com Ele. Um dia a nossa vida vai se esvairir, terrenamente falando, e a gente vai estar com Ele, a gente vai se apresentar a Ele. E aí esses homens se excusaram, se deixaram à parte. E voltando o servo, né, versículo 21, ao pai da família, e indignado, disse ao servo: sai depressa para as ruas, bairros da cidade e traz os pobres, aleijados, mancos e cegos. Aí o servo sai e consegue colocar dentro da casa para comunhão com Cristo os discípulos. Então Israel, os judeus, não aceitaram. Mas ali perto, né, os governantes, os líderes, os sacerdotes, as autoridades judaicas não aceitaram. Aí Jesus falou assim: agora não vai nos maiorais não. Né? O Senhor disse, o dono disse: vai aos pobres, vai em direção aos pobres, vai aos pobres. E os pobres ali que ele está falando, simbolicamente falando, são os discípulos. E ele vai, arrebanha os discípulos e prepara os discípulos, né, para fazer a obra de implantação no reino de Deus. E depois ele continua. E disse o servo: Senhor, é feita... E disse o servo, versículo 22, feito essa,
E disse o servo, Senhor, é feito esta, como mandaste, mas ainda há lugar. Por quê? Porque dentro de Israel ele já tinha adquirido, né, já tinha chamado as pessoas que tinham o chamado da segunda instância, e elas aceitaram, mas ainda tinha um vácuo muito grande dentro da casa, dentro do banquete. Então aí se abre o precedente para os gentios. Gentil é todo aquele que não é judeu. O chamado foi para os judeus, mas o que era seu, João capítulo 1, versículo 11, o rejeitaram. Aí sabe o que me acontece? Ele manda o servo ir para o lado de fora. Versículo 23, e disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos, atalhos, e faça-os entrar, para que minha casa se enche. Tu ficou ligado agora? Que abriu um precedente para nós que não éramos para estar fazendo a obra de Deus, fazer a obra de Deus. Tu fica ligado agora que se abre um precedente para que nós que não somos judeus fazer a obra como os judeus eram para estar, todos eles estarem fazendo. Você viu o privilégio que foi nos dado, uma figueira brava ser enxertada na figueira verdadeira? Ficou ligado? Só que a igreja nesses últimos dias tem perdido a vocação que Deus deu para ela, de implantar o reino de Deus, de espalhar as boas novas de salvação. E muitas pessoas pegaram a palavra que era para crescimento e expansão do reino de Deus, fizeram um império próprio, fizeram templos suntuosos e estão granjeando para si mesmo. A igreja foi chamada para implantar o reino de Deus. A igreja foi chamada para ir adiante. A igreja foi chamada para negar-se a si mesmo e implantar o reino de Deus, fazer a vontade dele. Aí ele continua, olha só, acompanha comigo. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Aí olha só, aqui na minha Bíblia tem outro epígrafe aqui, diz assim, a parábola acerca da providência. O subtítulo aqui entra, parece que uma parábola não tem conexão com a outra, mas tem conexão com a outra. O versículo 25 diz assim, ó, ora, iam com ele uma grande multidão, e voltando-se disse, se alguém vier a mim, e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Quer dizer, ele está dizendo que você não tem que fazer a vontade de ninguém. E por incrível que pareça, você não tem que ir atrás da sua própria vontade. Existe muita gente aí dizendo que Deus quer realizar os seus sonhos. Deus quer realizar as suas vontades. Deus não quer realizar nossas vontades. Deus ele não quer realizar os nossos sonhos. Deus quer que nós realizemos a vontade dele. A vontade dele. Os planos dele. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Ele está próximo. A Bíblia diz que quando tiver pestilência, quando tiver pragas, quando tiver maremotos, enchentes, tremores, é o anúncio da vinda. Eu creio que nós estamos vivendo o fim da dispensação da graça. A própria palavra diz que no fim da dispensação da graça, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriaria. E olha só, muitos se esfriando, muitos fazendo um pouco do nome de Cristo. Muitas pessoas vivendo um evangelho de qualquer maneira, sem compromisso. Nesses dias ao qual a gente não está congregando em templos feitos por mão de homens, em prédios, porque a igreja, meu irmão, somos nós, somos a congregação, né? Eu e você, nós somos igreja. Nesses dias, meu irmão, que nós vamos ver quem é cristão,
quem mantém um compromisso de leitura bíblica, não porque o pastor está cobrando, não porque tem alguém vendo, mas porque ele tem comunhão com Deus. Quem mantém aí um relacionamento de leitura da palavra, de oração, de busca pelo Espírito Santo, comprometimento em oração pelo nosso país, pelo mundo, pelos nossos familiares, pela nossa família, pela nossa igreja, pelo onde que nós congregamos, pelos domésticos da fé. Porque, meu irmão, chegou o período de ninguém ter supervisão mais. Sem supervisão, só comunhão. Aí que está, meu irmão, o período de nós vivermos verdadeiramente o cristianismo de verdade. Tempos de abstinência, tempos de ter pouco, tempos de nós começarmos a nos preocupar um com o outro, se o outro está passando por necessidade, né? Porque nesse período a gente está vendo muita gente dentro de supermercados, numa corrida atrás de alimentos, de álcool em gel. Farinha pouco, meu pirão? Primeiro, não, meu irmão. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em comunhão. A igreja de Cristo tem que se mostrar diferente nesses dias de angústia. É nesses dias de angústia que a gente tem que mostrar a diferença. Um dia desse eu estava lembrando, as pessoas com muito medo, né? Eu concordo com a gente ficar dentro de casa, ficar no meio da nossa família, mas vai chegar um tempo que nós vamos ter idosos aí, algumas pessoas passando por necessidade. Eu lembrei da Madre Teresa, que no meio do leprosário raspava as chagas dos leprosos, cuidavam de pessoas infectadas. Precisamos de hoje, conforme diz a W12, num momento de muita dificuldade, precisamos de uma igreja corajosa. No momento de uma grande pestilência, precisamos de uma igreja corajosa. É isso que a gente precisa. Coragem, meu irmão. Pessoas diferentes, para um mundo em pânico. Pessoas que têm paz e graça no coração para um mundo em pânico. Sabe o que eu estou vendo? Cristãos desesperados, em pânico. Acalma teu coração. A gente serve um Deus de paz, meu irmão. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados para curar, meu irmão. Um dia nós fomos feridos, hoje somos sarados, hoje somos curadores feridos, mas com a ferida já fechada, para sarar muitos que estão machucados. Se coloca à disposição aí, se coloca à disposição para ajudar aqueles que estão na dificuldade, se coloca aí à disposição de fazer uma oração, de atender mesmo por videoconferência alguém que esteja passando por um momento difícil, que precise de alguém para conversar. Aquelas pessoas que estão isoladas, aqueles mais idosos que precisam de estar com comunhão aí, se coloca à disposição para você pelo WhatsApp, pelo Facebook, por videoconferência, perguntar como é que está. Precisamos ser igreja agora nesse momento. Capítulo 14, versículo 28, para me terminar. Para me terminar aqui. Versículo 27, perdão. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Aquele abrir mão da sua vida, ali em cima, essa palavra vida, não é vida bios, porque no grego existem 3 tipos de vida. O grego não é igual ao nosso português, que cada palavra tem, a maioria, um significado. Por exemplo, vida, que aqui está traduzido como vida, pode ser traduzida como vida. Esse vida aqui pode ser bios, que é vida biológica, zoe, que é a vida do espírito, ou psique, que é vida mental, que é pensamento, raciocínio. Aqui está dizendo aqui, se alguém vier após mim e não aborrecer seu pai, sua mulher, os seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, sua própria razão, meu irmão. Essa vida aqui é psique, sua própria vontade. Abrir mão da sua própria razão, da sua própria vontade, do seu próprio raciocínio, do teu próprio objetivo de vida. Tem hora que Deus, Ele vai entrar na tua vida e vai mudar a sua vida. E vai pedir coisas que é fora do teu planejamento.
É isso que ele está dizendo. Se ele te pedir coisas fora do teu planejamento, como abrir mão da sua posse, porque ele tinha comprado o campo, pelo menos por um momento, abrir mão da junta de bois, abrir mão do trabalho, pelo menos por algum momento, abrir mão da família, não deixar ela de lado, mas abrir mão pelo menos por algum momento. Se você não abrir mão da sua vida, daquilo que você programou para essas coisas, para fazer a vontade dele, não é digno dele. Porque ele está em primeiro lugar. Aleluia. E qualquer que não levar a sua cruz, versículo 27, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu te digo que existem pessoas aqui que podem ser salvas, mas para ser discípulo, meu irmão, tem que abrir mão. Não tem discípulo que não abre mão. Pedro, quando foi chamado por Cristo, abriu mão das embarcações e de um barco cheio, meu irmão. Pedro abriu mão da mesa de impostos que ele granjeava, sua renda. Você pode ver que todos os discípulos eles tiveram que abrir mão de alguma coisa quando foram chamados por Jesus. Para ser discípulo, meu irmão. E o discípulo recebe um treinamento para ser como o seu Senhor. Tem que pegar, abrir mão da sua vida, da sua razão e seguir a cruz. E deixa eu te falar, cruz é instrumento de morte. Cruz é instrumento de morte. Razão é destruir. Deus, ele tem um propósito de destruir o nosso ego. Destruir o nosso ego. Tem um propósito de destruir o nosso ego. E é isso que ele vai fazer. Destruir o nosso ego. Quando o nosso ego estiver totalmente destruído e ele estiver em nós, totalmente a gente vai poder dizer como Paulo: já não digo eu, já não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo uma vez falou assim: não me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ao ponto que o discípulo se tornou como o seu Senhor. Essa é a proposta, meu irmão. Eu vou terminar com essa proposta, tá bom? Nesse dia de reclusão, nesse dia que nós estamos nos comunicando por rede social, um atalho, num dia que nós não podemos nos tocar, porque protegemos um ao outro dessa maneira, que o Espírito Santo te toque, que venha te despertar, porque depois que acabar isso, escuta o que eu estou te falando, depois que isso acabar, a igreja tem que voltar a ser igreja com força, meu irmão. A igreja tem que voltar a ser igreja com força, e a gente vai ter que abalar o Brasil. Nós vamos ter que abalar nossa cidade. O evangelho vai ter que mudar verdadeiramente a nossa cidade. Depois disso tem que haver uma mudança, meu irmão. Porque eu creio que isso tudo que está acontecendo é permissão de Deus. Eu não repreendo o diabo não, meu irmão. Porque o diabo não tem força para fazer nada. Tudo que acontece no planeta, existe duas vontades de Deus, a vontade permissiva e a vontade absoluta. Tudo acontece dentro dessas duas vontades. E eu creio que essa pestilência está acontecendo dentro da vontade permissiva de Deus, por causa de endurecimento de corações de muitos. Mas eu não vou me aprofundar nessa visão, porque cabe ao Espírito Santo tratar do teu coração. Mas depois disso, meu irmão, a igreja vai ter que se manifestar, porque nós não precisamos de líderes preparados, nós precisamos da manifestação dos filhos de Deus. E se você é filho de Deus, ele vai te preparar. Se você é filho de Deus, ele vai preparar a teu psique, a tua mente, o teu coração, para que tu seja igreja de verdade. Se desapegue das coisas da terra para se apegar nas coisas de Deus. Fica na paz aí. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.